Capítulo 5. Os alicerces de um bom casamento. Todas nós queremos ser sábias. Todas queremos saber que estamos fazendo o melhor em favor do nosso relacionamento e de nossos filhos. Sei que você está preocupada com isso. Caso contrário, não estaria lendo este livro. Deus quer derramar a sua sabedoria sobre você, mas Ele diz que é necessário que você faça algumas coisas antes de recebê-la. Existe um corinho que as crianças cantam na escola dominical sobre um homem sábio e outro tolo. Seus filhos provavelmente cantam essa música. É um corinho infantil, mas contém uma verdade muito profunda que muitas vezes nos passa despercebida e é extraída de Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se sobre o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O seu casamento está se esfacelando? Já desmoronou? Isso se deve geralmente ao fato de você ter ouvido as palavras de Cristo, mas nada ter feito para pô-las em prática. Você sabia que é possível passar a vida inteira indo à igreja, às reuniões de oração, aos estudos bíblicos e mesmo assim não praticar nada? Todas essas coisas não são suficientes. Você precisa pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Como apoiar sua vida em terreno sólido? Quando Cristo estava aqui na terra, ensinou como podemos nos aproximar dele. Em João 3, Jesus diz que todos os homens nascem fisicamente da mesma forma, ninguém é diferente. A criança é concebida, permanece no ventre da mãe por 9 meses e depois vem ao mundo. Cristo fez uso desse exemplo para nos mostrar que existe um único modo de nascer espiritualmente. Você se considera salva simplesmente porque vai à igreja e fala a respeito de Deus? Tudo isso é bom, mas não a torna cristã. Quando era pequena, muitas vezes perguntei a mim mesma: por que é necessário nascer de novo? Qual o significado das palavras de Cristo? Por que foi necessário que ele viesse a esse mundo e morresse na cruz? Qual o propósito disso tudo? Eu cria no que a Bíblia diz, porque alguém me ensinou, porém não compreendia. Então Deus começou a mostrar-me como compreender e eu vou explicar como foi. Em primeiro lugar, o 3º capítulo de Gênesis nos conta que o homem foi separado de Deus. Deus deu ao homem uma opção para verificar se ele realmente o amava. Disse ao homem: vou permitir que faça tudo, menos uma coisa. Se me amar, não fará isso. Se pertencer realmente a mim, você me obedecerá. Adão e Eva tinham experimentado uma comunhão maravilhosa com Deus no jardim. Creio que a comunhão espiritual com Deus era a coisa mais importante para eles. O espírito deles era alimentado por Deus e era um só com Ele. Por ter sido algo tão belo, nós ansiamos instintivamente por alcançar o mesmo relacionamento. Essa é a razão pela qual, antes de conhecer Jesus como seu Salvador, havia algo em seu íntimo que clamava por mais alguma coisa além daquilo que você já possuía. Deus estava tentando mostrar-lhe que precisava voltar a esse relacionamento com Ele. Depois da desobediência de Adão, o relacionamento interrompeu-se. Desapareceu a comunhão espiritual. Adão e Eva procuraram esconder-se de Deus. Não queriam sequer pensar que Ele estava ali. E seu complexo de culpa era tão grande que nem desejavam olhar para Ele. Não queriam estar com Ele. Estou certa de que Deus se entristeceu, pois eles tinham falhado no teste. Como resultado de seu fracasso, Deus teve de estabelecer um teste para cada um de nós. Ele disse a Adão e Eva: quero mostrar-lhes como o pecado e a desobediência são maus aos meus olhos. Esta interrupção em nosso relacionamento é algo desagradável para mim e para vocês. Se quiserem que a comunhão seja restaurada, terão de sacrificar um animal. Sangue terá de ser derramado. Por aí vocês veem quanto abominam o que fizeram. Creio que esse foi o primeiro derramamento de sangue, e eles fizeram roupas com a pele do animal. Por que Deus estabeleceu um sacrifício de sangue?
Não sei. Deus é Deus. E Ele pode estabelecer qualquer tipo de sistema que deseje. Decidiu estabelecer para nós um sacrifício de sangue. Deus prometeu, todavia, que no tempo oportuno enviaria um cordeiro perfeito, que morreria de uma vez por todas pelos nossos pecados. Não mais teríamos de derramar o sangue de animais. O sangue de seu próprio Filho seria derramado, constituindo o sacrifício perfeito. A partir desse momento, tudo o que teríamos de fazer seria voltar-nos e olhar para o sangue que Cristo derramou por nós, a fim de que nosso relacionamento com Deus fosse completamente restaurado. É essa a razão pela qual Cristo morreu na cruz, porque Deus exigiu um sacrifício de sangue. Isso é tudo o que você precisa fazer para pertencer a Cristo. Nada mais é necessário, nenhuma lista de pode ou não pode. Você simplesmente aceita o sangue de Jesus Cristo derramado como substituto pelos seus pecados. Isso é tudo o que Ele pede. O caminho de Deus e não do homem. Depois de ter sido estabelecido o sistema de sacrifício de sangue, aconteceu algo interessante. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Eles tinham aprendido qual o sacrifício desejado por Deus. Por ser lavrador, Caim cultivava vegetais. Isso exigia muito esforço, pois o homem tinha de lutar para obter tudo o que desejava. Caim, porém, começou a cultivar frutas e verduras tão belas que começou a orgulhar-se delas. É possível que Caim tenha oferecido um cordeiro como sacrifício antes disso. Não estou certo. Mas chegou o dia em que ele pensou assim: não sei por que minhas verduras e frutas não bastam para Deus. Por que devo pedir a Abel, meu irmão, que me dê uma ovelha ou um carneiro de seu rebanho? Acho que não vou mais fazer isso. Vou oferecer a Deus o produto de minha plantação, e se ele não se satisfizer com isso, realmente será uma pena. E ele agiu assim. E você sabe qual foi o final da história. Deus recusou a sua oferta. Ele disse: Caim, não foi dessa forma que eu ordenei que viesse. Não poderei recebê-lo se não me obedecer. Ele continua dizendo a mesma coisa hoje. Não aceitará nossas frutas e verduras. Você pode dizer: bem, mas eu tenho uma vida moralmente sadia. A boa moral não é o Cordeiro de Deus. Você diz então: vou à igreja todo domingo. Faço tudo que penso ser meu dever. Sou boa para os vizinhos, faço boas obras, sou uma pessoa bondosa. Esses são produtos muito lindos, mas Deus não os aceita. A única coisa que Ele aceita é o sangue derramado por seu Filho. Ele olha para você e diz: você o aceitou? Romanos 3, 24 a 25 nos apresenta essa verdade com muita clareza. Sendo justificados. A palavra justificado significa como se nunca tivessem pecado. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, sacrifício, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No momento em que você se aproxima de Deus e diz: aceito o sangue de Jesus como substituto pelo meu pecado, Deus perdoa os seus pecados passados. Você pode imaginar como se sentirá ao livrar-se desse fardo? É algo extraordinário. Aplicação pessoal. Se você não aceitou esse Cordeiro de Deus como substituto pelos seus pecados, para que possa reconciliar-se com o Senhor, precisa fazer isso agora. Repita essa oração, com fé, crendo que Deus irá respondê-la. Coloque em suas próprias palavras, se quiser. Deus não está interessado nas palavras que diz, mas na sinceridade do seu coração. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que me concedesse de poder viver em comunhão contigo, como tua filha. Nesse momento, com toda a minha fé, apesar de ser ela tão insignificante, quero aproximar-me de ti, sabendo que sou pecadora, e dizer-te que aceito o sacrifício de sangue que Cristo fez por mim no Calvário. Agradeço-te por perdoares os meus pecados e por me tornares tua filha. E também te agradeço por me permitir nascer de novo no teu reino. Amém.